Pessoal, voltamos agora com a nossa aula na disciplina de gestão de áreas. Nós vamos trabalhar agora o grande entrave da produção, que é os custos. Eu quero que vocês tenham clareza nessas teorias de custos, para quando for para a prática, a gente saber detalhadamente como lidar com eles. Então, vamos continuar a aula? O comportamento dos custos. Deste modo, vemos que é fundamental que o produtor rural esteja bem informado sobre a composição e o comportamento de seus custos, para elaborar estratégias de ação fundamentadas em dados confiáveis, ponderadas e que busquem as melhores alternativas possíveis. Nunca minta um dado no seu registro. Tem gente que chega lá e fala assim, esqueci de anotar aquele dia que aquele porco nasceu. E aí, depois de 2 meses que o porco nasceu, ele vai lá e anota. Isso vai te causar prejuízo. Por quê? Aquele porco vai ter outro manejo. Então, 2 meses na vida de um porco faz total diferença. Por exemplo, ele podia ser desmamado em outra época do que ele foi. Então, é necessário que você não minta. Não omita, que é mais bonito falar, né? Porque omitir é mais fácil do que mentir, né? A gente muitas vezes vai para o funcionário, você não fez isso, você não fez aquilo. Por quê? A gente vê isso muito no mercado. A gente vê animais que não têm efetivamente a idade que têm. Porque eles omitiram a idade no documento dele. Então, é necessário que a gente tenha postura e que nós tenhamos éticas na hora desses registros, para a gente ter informações ponderadas e confiáveis. Além de possibilitar a visualização antecipada de restrições e dificuldades impostas pelas mudanças nos níveis e no preço de mercado dos elementos componentes dos custos rurais, o comportamento dos custos possibilita uma tranquilidade de produção. Possibilita que a gente tenha mais tempo para tomar uma decisão, que a gente tenha mais facilidades de comercialização, quando a gente tem uma tranquilidade no mercado. Quando a gente trabalha com custos dentro da propriedade, a gente tem 2 tipos de custos que a gente vai trabalhar aqui. Os custos podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com a sua finalidade. Quanto ao volume de produção, os custos podem ser classificados como custos fixos ou como os custos variáveis. Os custos fixos, eles são as despesas ou custos fixos, são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou não de produção. Ou seja, se eu produzo 10 litros de leite, os custos fixos vão ser o mesmo se eu produzir 30 litros de leite ou 100 litros de leite. No caso dos equinos, se eu tenho 10 animais, vai ser o mesmo custo se eu tiver 10, 20, 30 ou 1.000. Esses são meus custos fixos. Quem são caracterizados por esse custo? É a limpeza do local, é o aluguel, o salário dos funcionários efetivos, a depreciação. Por que eu coloquei salários efetivos? Porque são funcionários que estão lá todos os dias. Não, por exemplo, aqueles funcionários que eu chamo só na época que eu preciso deles. Esses são custos variáveis que a gente vai ver mais para frente. Os aluguéis. Se eu alugar um local de 10.000 hectares, por exemplo, colocar 2 animais só, se eu não ocupar o suficiente que cabe ali, eu vou ter o mesmo custo do aluguel. O cara não vai diminuir para mim porque é 2 animais, só porque eu não estou usando efetivamente o local. E a depreciação que a gente vai ver que é um custo que acho que 2% dos produtores fazem, que não calculam depreciação, a gente vai ver o que é. Ela faz parte do custo fixo. A depreciação, dentro do custo fixo da empresa, existe uma parcela de custo que é destinada à produção de investimentos realizados. Por exemplo, se você investe, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem o que é a depreciação. Se você investe R$45 mil em máquinas, equipamentos e utensílios para a montagem de uma empresa, à medida que se passa, esse investimento vai perdendo o seu valor. Isso acontece com tudo nosso, né, gente? Com casa, com carro, com roupa, com sapato. Só que dentro da propriedade rural, isso tem um maior impacto. Por quê? Olha só. Eu vou colocar o exemplo e vocês vão entender. Em uma panificadora, o forno custou R$10.000. Então, meu custo inicial foi de R$10.000. Mas esse forno possui uma vida útil de 10 anos. A gente calcula essa vida útil, tem um inventário,
tudo direitinho, pode acontecer que não dure os 10 anos, mas na economia, a gente não trabalha com suposição, a gente trabalha efetivamente com aquilo que ocorre. Então, se a vida útil da maioria dos fornos são 10 anos, então a gente vai calcular com 10 anos. O valor total do forno dividido pelo tempo da vida útil resulta na depreciação anual que eu tenho. Então, se eu pegar esses 10 mil reais e dividir por 10 anos, eu sei que o meu forno vai ter uma depreciação de R$1.000 no ano. Então, se eu comprei esse ano ele por 10 mil, ano que vem, se eu for vender, ele só vale 9 e assim por diante. O cálculo da depreciação mensal também é possível. É um cálculo mais detalhado, mas é simples. Se o equipamento custou 10 mil e a vida estimada dele é 10 anos, temos um total de meses de 10 anos que ele tem vida útil, vezes 12, que é a quantidade de meses de um ano. Então, eu sei que o equipamento vai me durar 120 meses. Então, a depreciação mensal corresponde ao valor total do equipamento dividido pelo número de meses que o equipamento vai durar. Então, a depreciação mensal vai ser 10 mil dividido pelos 120, que são 120 meses, ou seja, os 10 anos. Eu sei que por mês, esse valor vai ser de R$ 83,34. Lembre-se que a depreciação representa o custo de uso do seu equipamento. Quando a gente fala de depreciação, o correto na gestão seria que nós pegássemos esse valor mensal que ele me custa e guardasse. Porque quando chegasse na época de eu comprar de novo, mesmo que aquele produto tivesse aumentado um pouco, eu ia ter quase que 100% do valor para adquirir um novo. Isso acontece com cerca, por exemplo, com ordenhadeira, ou com um redondel, ou então com uma baia. Se você não guarda esse dinheiro, se você não calcula a depreciação, não sabe o tempo que aquilo vai durar, pode chegar na época você não ter como repor aquela estrutura, aquela instalação. E aí é muito difícil fazer isso. Por exemplo, a gente calculou aqui, um forno por ano é R$1.000, mas por mês é R$83. É mais fácil, então, juntar R$83 por mês do que 1.000. Na economia, isso é definitivo, mas na administração vocês podem fazer um maior jogo de cintura, ou seja, eu vou guardar 20% do meu lucro para depreciação de tudo que eu tenho. Que aí você consegue um maior fluxo das suas rendas e dos seus gastos. Então, é preciso que vocês calculem a depreciação para quando chegar numa época, por exemplo, você montou, comprou tudo novo, aí vai chegar numa época que vai acabando quase tudo junto. Se você não tiver dinheiro para repor, isso acontece com os animais, com as baias, com a alimentação, com o pasto, você vai fazer prejuízo na sua produção. Vai ter negativo vários meses na sua renda. Então, por isso que é preciso conhecer. De custos. Quando a gente fala de custo variável, ele é bem mais claro na nossa produção. Por quê? Quem são os custos variáveis? São todos aqueles que variam conforme a quantidade de produção ou venda. Ou seja, se eu produzir 10 litros de leite, eu vou ter um custo variável. Se eu produzir 30, eu vou ter outro. Se eu produzir 100, eu vou ter outro. E assim vai com os equinos também. Se eu tiver 10 animais, eu vou ter um custo variável. Se eu tiver 100, eu vou ter outro. É muito mais fácil ver esse custo na produção. Por quê? Porque esse custo geralmente está efetivamente saindo do bolso. Se você tiver dinheiro para comprar, você compra. Se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar. Porque quem são esses custos? É alimentação, transporte, mão de obra contratada. Então, você chega para o cara da ração e compra esse mês. Se você não pagar, ele não vai te vender mês que vem. Então, são custos fáceis de você enxergar. Mas não são só eles que existem. Tem muitos outros por trás que muitas vezes não são contabilizados. Quando você fala assim, eu tenho um produto, eu não sei quanto que eu vou vender, que eu não sei quanto que eu gasto, quanto que eu ganho. Quando você vai montar um preço, você tem que ter claro na sua cabeça quanto que ele te custou. Então, vamos supor que eu vou vender um potro. Ele tem 2 anos. Eu tenho que saber nesses 2 anos quanto que eu gastei com ele. E quanto que eu vou querer de lucro sobre aquele potro. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Se um custo total de um produto for R$10, então meu custo variável aqui, o meu produto é de R$10. E o percentual das despesas fixas, for 20%,
e eu desejar ter uma margem de lucro de 15%, quanto que será esse preço que eu vou ter que colocar nesse produto para suprir o meu custo de R$10, a meu percentual de despesas fixas de 20% e o meu lucro de 15% que eu quero ganhar sobre esse produto? A gente fala que a gente tem o preço de venda, então. O preço de venda equivale a 100% do que você quer, não é? Ou seja, o seu preço de tal produto vai ter que estar embutido em tudo aquilo que a gente falou, no seu lucro, nas despesas fixas e nas despesas variáveis. Então, se R$10 custa o custo variável do seu produto, mais 20% das despesas fixas, mais 15%, esses 3 itens aqui dará o preço de venda, não é mesmo? Então, montamos assim a equação. 100% do preço de venda é igual ao R$10 do meu custo variável, mais 20% do meu preço das despesas fixas, mais 15% do meu lucro. Então, vamos realizar a soma em porcentagem. 100% é igual a 10 mais. Quando eu somar 20% mais 15%, vou ter 35%. Então, eu vou ter 10 mais 35%. Como eu não posso trabalhar com soma de sinais diferentes, então, porcentagem aqui, eu vou ter que passar os 35% para esse lado do 100%. Então, vai ficar 100% menos 35% é igual a 10. Quando eu subtrair o 100 dos 35, eu vou ter que 65% é igual a 10. Então, eu vou passar os 65% para o lado de lá, vai passar dividindo, vai ser 10 dividido por 65%. Eu vou ter um preço de venda de 0,1538. Quando eu multiplicar isso por 100, porque está em porcentagem, eu tenho 15,38. Então, eu sei que para me suprir os meus gastos e adquirir o lucro que eu quero, eu tenho que vender esse produto por R$15,38. O que é lucro? É o retorno positivo de um investimento feito por uma pessoa nos negócios. Então, o lucro vai ser nada mais que o preço de venda, menos o custo fixo, menos o custo variável. Eu vou ter meu lucro. Então, é isso aqui que é o preço de venda. A gente colocou aqui, né? O preço de venda aqui seria, então, de 15,38, meu custo fixo de 20% e o meu custo variável de 10%. Aí, o meu lucro seria, né? Seria o preço de venda menos o custo fixo menos o custo variável, que eu ia calcular depois. Parece complexo, mas os custos não são tão complexos quando você trabalha detalhadamente com eles. Pode gerar várias dúvidas nessa aula, eu vou estar à disposição, a gente vai trabalhar mais com custos, para esclarecer essas ideias na cabeça de vocês, para que vocês sejam bons gestores, bons administradores. Porque um bom gestor e bom administrador, ele esclarece muitas outras coisas dentro da propriedade. Agora a gente vai parar um pouco e vai seguir com a gestão pessoal. Até logo!